Em Minas Gerais existe o maior espaço bíblico do Brasil. Esse espaço fica na cidade de Alpinópolis e eu sei que poucas pessoas conhecem esse lugar. E a partir de agora você, junto comigo, vai conhecer esse lugar. Bora! Ó, a localização para chegar lá, aqui é o trevo. Por ali entra dentro da cidade de Alpinópolis. O lugar, ó, já dá para ver daqui. Ó, lá em cima, ó, já é o lugar. Aqui do trevo, ó, já dá para avistar lá. Então é só passar por aqui, subindo nessa direção que a gente chega lá. Então, cheguei no Monte das Oliveiras. Vamos entrar aí, conhecer todo esse espaço. A história desse lugar é o seguinte, tudo começou no ano de 1983, que idealizou esse lugar foi José Iglair Lopes. A partir desse momento foi criada uma associação, Associação Filantrópica Apóstolos de Cristo. E eles que mantêm até hoje aí o projeto sem fins lucrativos. E aqui já é uma representação muito forte do Egito Antigo. Ali já tem a pirâmide, que ela representa 1% da pirâmide do Egito. E isso aqui, ó, eu achei espetacular. Esse portão, ele não é só um portão. Isso aqui está simbolizando o Mar Vermelho. A partir desse momento, o Mar Vermelho é aberto e os 40 anos no deserto, ó, vai ser percorrido lá para cima. E em toda a área tem os versículos para poder aprofundar melhor e muita simbologia. Ó. E essa aqui é a primeira muito forte. Ó. Isso aqui simboliza, na época do Egito, o povo escolhido de Deus, na 10ª praga, quando o anjo ia passar para exterminar os primogênitos, eles sacrificavam o cordeiro e com o sangue dele passavam na porta, porque aí, né, o anjo da morte passava e não levava o povo escolhido de Deus, porque eles precisavam passar aí pelo Mar Vermelho e ir embora da escravidão. E isso aqui, ó, simboliza a abertura do Mar Vermelho. Olha que forte esse momento. A partir de agora, toda essa subida aqui, foram os 40 anos que o povo escolhido de Deus saiu da escravidão e foi caminhando até a Terra Prometida. O interessante desse lugar é que ele não é focado em uma religião. Isso aqui é focado na história da Bíblia, na Bíblia. Aqui é um projeto ecumênico e é um espaço que reflete em todas as pessoas, não só os católicos, não só os evangélicos. Então, todo tipo de religião. Aqui já teve gente de praticamente todos os continentes do mundo. É interessante imaginar todo o caminho aí, ó. O tempo que as pessoas demoraram para chegar na Terra Prometida. E foi legal que não foi em linha reta. Quem conhece mais profundo a história sabe que ficou dando volta, porque o povo era teimoso e aí ficava atrasando a bênção que Deus já estava preparando para eles. E olha que espetáculo de lugar. Aqui já começa a outra parte. Aqui ao redor desse lado aqui é a origem dos primeiros povos. Adão, Lameque, Noé e aí vai. E desse outro lado aqui as suas esposas. Interessante que essa aqui, ó, tem uma interrogação. Olha a riqueza de detalhes do lugar. Essa interrogação aqui é porque na Bíblia não tem o nome da esposa de Noé. E aí tem outros aqui, depois vai continuando. Aqui é a parte dos 10 mandamentos. Que antes disso tinha 613 preceitos que os judeus tinham. Foi resumindo em 10 mandamentos. E o mais interessante é que depois de Jesus Cristo, quando ele veio, existiu um mandamento principal. Aqui, ó, após os 10 mandamentos, tem uma parte de lado aqui para simbolizar a época que Moisés foi encontrado no rio Nilo, dentro do cestinho. Então tem toda uma placa ali com as orientações. Essa parte aqui, ó, é sobre as 12 tribos. E interessante, os detalhes. Essa aqui, ó, a tribo de Levi, foi aqui, não teve terra e ficou responsável por cuidar da parte espiritual. E essa aqui, ó, a tribo de Judá, foi da linhagem de Jesus. E tem os versículos, placas, olha que legal, tudo ao redor aqui. Aqui é a Avenida dos Profetas. Aqui são os 4 principais profetas, ó, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Em cada um desses lugares, ó, tem um versículo para poder ir refletindo. Porque a gente está entrando aqui na história da Bíblia. A história onde tudo começou. A história que todo cristão tem que aprender. É algo que representa a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa fé. E é muito interessante. Você vai passando aqui, você já sente o arrepio. Não tem como ficar arrepiado num lugar desse, não. Aqui é o Monte Carmelo. Representa na época do profeta Elias, onde teve a batalha contra Baal. Criou esse espaço aqui
para falar que ia cair fogo lá que o Deus dele ia mandar. E aí o Elias foi, clamou a Deus, o fogo caiu no lugar. Então isso aqui está simbolizando isso. Essa parte aqui, ela tem uma simbologia muito forte. Aqui representa o Rio Jordão. Passando por aqui, ó, né, representando a travessia que abriu o rio. Aqui é a parte aonde vem o batismo de Jesus. E após mim vem aquele que é mais poderoso que eu. Quem falou isso? Foi João Batista que batizou Jesus. E aqui, ó, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Foi Jesus. O carinho que um tinha pelo outro. E aqui representa, olha que interessante, o Rio Jordão. Por isso que tem essa ligação desde a travessia do Rio Jordão até Jesus Cristo, porque foi onde Jesus Cristo foi batizado. E aqui está representando as 6 pedras, depois mais 6 pedras, que são as 12 tribos. E na parte de cá já começa a representar, ó, alguns versículos, o Antigo Testamento, antes de Jesus, e aqui para cá, ó, um novo Jesus aí que começa, depois de batizado, a sua trajetória aí, fazendo milagres. E vamos que vamos aí nesses lugares. Cada espaço que eu tô andando aqui, cada momento, tô arrepiando inteiro e tô passando um filme pela minha cabeça, imaginando tudo isso na época. Eu tô aqui com o Marcelo, que tá me dando uma aula aqui de Bíblia. Ele é o presidente da associação que toma frente aí. O lugar é fantástico. Aqui na parte, ó, começa a divisão das províncias. Agora a gente vai para da Judéia, para Belém. Aqui foi onde Jesus nasceu. Então dentro dessa gruta aqui é a parte que onde Jesus foi colocado ali, simbolizando. Legal quando tem o retiro que eles fazem a encenação aqui. Mas olha que detalhe rico, esse formato aqui, ó. Isso aqui está simbolizando o ventre da mulher. É daqui que vem a luz. E todo cristão, né, ele é contra o aborto. Isso aqui é uma coisa muito forte, ó, se a gente parar para analisar. Olha os detalhes, que coisa maravilhosa. Tudo pedra colocado aí, tudo bem estruturado, onde colocou Jesus aí. Muito bonito, né? Aí daqui, olha que interessante, tudo está conectado. Para cá, ó, os 3 magos são avisados para não voltar, porque Herodes mandou exterminar as crianças até 2 anos, então aqui para eles pegarem outro caminho. E aqui representando a fuga que, né, o Jesus, os seus pais levaram ele para poder fugir de Herodes, que aí conecta com lá embaixo. Então tudo isso aqui tem uma conexão. Para fechar essa parte aqui, ali tem o símbolo da harpa de Davi. Essa aqui, ó, é a estrela do Oriente, que é uma estrela de 5 pontas, que ia guiando os pastores, os 3 reis magos. E aqui, Salmo 150, tem ali na placa, ó, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Agora a gente vai para uma outra parte. Aqui é o seguinte, do lado de lá tem um castelo de Herodes, que é onde Jesus foi julgado. Ele passa por todo esse caminho aqui. E aqui, ó, está simbolizando o caminho que Jesus percorreu até a crucificação. Ó. Mas olha esse detalhe, esse caminho aqui simboliza quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho, no domingo de Ramos. E isso aqui tem um significado muito forte, ó, porque as mesmas pessoas que aplaudiram Jesus, a chegada dele, de um lado, e depois muitas dessas pessoas também estavam julgando ele e acompanhando também na crucificação. Aqui, ó, é o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego, e eles estão arrumando aqui, né, tá mexendo aqui, tá fazendo, melhorando a estrutura, tá melhorando o espaço aí. Aqui, ó, representando o gasofilaço, onde a mulher deu a única moeda que ela tinha, tem um versículo ali. E aqui o Palácio de Herodes, que tem a vista para a cidade fundo, ó. Além daqui, ó, tem um espaço muito bonito para poder olhar lá e até tirar uma foto. Indicar, subindo, tem a vista para a cidade inteira. Olha que incrível esse lugar. E para cá, ó, toda a parte onde quando tem retiro, quando tem a encenação da Paixão de Cristo, fica aqui. E esse aqui, ó, é o Muro das Lamentações, ó. E essa aqui é a estrela de Davi, representação de Israel. São 2 triângulos que formam uma estrela de 6 pontas, que simboliza o humano e o espiritual. E esse ponto aqui é o ponto mais forte, ó. Tem toda uma escada, uma estrutura aqui para poder seguir com cuidado. Mas aqui é o momento que toca na gente, muito forte, aonde Jesus crucificou. E todo o sofrimento dele, saber que isso aconteceu para salvar cada um de nós aí é muito forte. Olha a visão do lugar, sol de fundo, as 3 cruzes aí, é muito forte. E olha que interessante isso aqui, essa cruz aqui, ela está aqui há 43 anos.
Antes de todo esse espaço existir, eles fizeram a procissão aqui e colocaram essa cruz aí, que está aqui até hoje. Monte Moriá é onde Abraão foi sacrificar Isaac, que era seu filho, a pedido de Deus. E a simbologia que está aqui é forte, ó, porque aqui, ó, Deus não deixou Abraão sacrificar Isaac, onde pediu a vida dele no altar aqui. Só que Deus deu o seu único filho para poder salvar a humanidade. Olha que incrível. E aqui é uma das partes muito fortes, que é onde Jesus foi sepultado, né? E já começa aqui, ó, de fora, as ligações. Aqui o sinal de Jonas, né? Dentro da Bíblia tem a história. Jonas fica 3 dias na baleia, da mesma forma que Jesus ficou 3 dias e ressuscitou no 3º dia. Olha que forte isso aqui. Você entra, você tem que abaixar a cabeça e entrar dentro do lugar que Jesus ficou, né? E Jesus foi sepultado. E o interessante é que nos 3 evangelhos, ó, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Em Mateus, em Marcos e em Lucas. Por que ele não está aqui? Olha a ligação que eles fizeram nesse lugar. Porque ele ressuscitou. Então isso é muito forte. Essa placa aqui é uma parte de uma reflexão. Então, durante todo o trajeto aqui, é interessante parar, ler, refletir, ver aqui, abrir os versículos da Bíblia e abrir no celular a Bíblia, ou trazer uma Bíblia para poder ir acompanhando. E todo lugar, ó, tem, ó, outras placas de lá, de lá. Aqui é a escada de Jacó, onde ele deitou a cabeça na pedra e sonhou, onde ele viu uma escada que ia ligando até o céu, ia subindo e descendo os anjos. E a reflexão é que é os pedidos, né, que sobem para Deus e voltam. Tudo que a gente pede para Deus vai voltando como se fosse nessa escada. E olha que maravilhoso esse lugar. Tem os pinheiros ao redor. E aqui tem algo muito simbólico, que é exatamente sobre essa terra, sobre Minas Gerais. Aqui, ó, é uma homenagem simbolizando, ó, o estado de Minas Gerais. E aqui é o céu. Olha que incrível. Essa parte aqui, ó, é onde são os apóstolos de Jesus, discípulos. E o interessante, ó, é a origem do meu nome. Aqui, ó, Felipe com I, tá vendo? A origem do meu nome, a origem bíblica aí. E o Felipe com I, não é com E. E continuando aí. Essa aqui é a passagem do poço da mulher samaritana, onde Jesus pede água para ela. Aqui são a representação de duas cidades, ó, Sicá ali, e aqui Monte Garizim em Samaria. Aqui representando a mesa da Santa Ceia. E eu tinha contado aqui os bancos, muito interessante. São 12. Eu perguntei para o Marcelo, por que são 12? Tá faltando um, não era 12 discípulos e Jesus? Ou não? Porque aqui Judas, que traiu Jesus, já não estava mais. Forte, hein? Aqui, ó, Dotã, onde José foi vendido pelos irmãos. E tudo tem a ligação aqui simbólica, ó. José, quando encontrou com os irmãos, ele serviu uma mesa com banquete, a mesma coisa da Santa Ceia, né? Que teve uma mesa com banquete também. E aqui Jesus reconciliando, né, com o povo samaritano, que era um povo contrário dos judeus. Então é muita simbologia no lugar. E olha pra cá, que bonito. Você vai andando assim, você não sabe para onde você olha, você não sabe onde você quer ir mais, conhecer mais. É muito rico esse lugar. Aqui, ó, a casa de Maria, ó, eis aqui a serva do Senhor. Uma casinha simples, porque Jesus era assim, Maria era simples. E aqui simbolizando, né, a flor que brotou. E aqui vai subindo, olha a área. Aqui tem uma mistura de Minas Gerais com a história de Jesus. Primeiro ali, ó, aquele muro, ele foi feito na época dos escravos, ele foi recapeado, né, para ficar todo organizadinho ali. Aqui era na época que tinha divisa de uma fazenda ou outra, ou para não passar gado, porque não existia cerca, né? E essa aqui é a carpintaria de José. Só que o legal é que está representando Minas Gerais também. Aqui, ó, pau a pique, tem muito lugar ainda que é assim. As telhas, ó, com pedra de São Tomé, chão batido, muito bacana a riqueza desses detalhes, eu estou impressionado. Aqui representando, ó, o primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho, em Canaã. Monte Ratinho, onde foi o Sermão da Montanha. Então aqui são partes onde Jesus deu os sermões dele, onde ele teve as pregações dele. Esse caminho aqui a gente está indo para o Mar da Galileia, ó. Aqui era a cidade onde passava para poder ir até o Mar da Galileia. Olha aqui que legal, aqui representando os 2 peixes, os 5 pães. E aqui, ó, é o Mar da Galileia. Olha
a vista do lugar. Que coisa maravilhosa, uma serra ali de fora a fora. No caminho aqui tem algumas mensagens. Aqui está simbolizando, ó, uma chave na pedra, feita na pedra. Eu te darei a chave dos reinos dos céus. Mateus 16, 19. E aqui, piscina probática, o tanque de Betesda. A história é que tinha um paralítico, a pessoa que não andava, e as águas balançavam na época e as pessoas ficavam sentadas aqui. E na primeira onda que a água balançava, o pessoal ia ser curado. E o paralítico ficava aqui, ele nunca conseguia chegar lá. E aí Jesus viu aquela cena, chegou, curou ele e mostrou para ele, falou com ele, né, que não precisa disso, que Jesus que é a água da vida, Jesus que faz todos os milagres, ele que cura tudo. Então, muito interessante. E olha que legal, aqui na parte de baixo, ó, tem o Castelo do Herodes. Esse espaço aqui ele foi feito para locação, que o pessoal às vezes vem fazer um retiro, vem fazer alguma coisa de igreja e aluga esse espaço para poder ficar. Tem cozinha, tem banheiro, tem tudo aqui, e esse valor que é pago aqui do pessoal que aluga esse espaço é o que reflete no cuidado de todo esse local, porque o local não tem custo para poder entrar. Tem toda uma sala aqui, ó, banheiro, tem quarto lá para cima, tem cozinha de lá, que massa, parece realmente um castelo com vários dormitórios, então bem temático aí, ó, de estilo romano mesmo, olha que incrível. Esse lugar aqui é de onde Jesus saiu para poder ir para a crucificação. Então aqui, ó, encaixa naquele trajeto lá de baixo. Por dentro é o alojamento aí, mas por fora simboliza aí o Castelo de Herodes, Fortaleza Antônia. Isso aqui não é um hotel, eles só alugam para o pessoal das igrejas que, né, tem os responsáveis aí para poder fazer um retiro, alguma coisa. Aqui é uma parte muito forte. E se a gente olhar assim, é uma simples escada para subir e descer, mas não. Todo esse lugar tem uma simbologia da vida mesmo. Aqui está simbolizando a passagem da nossa vida. Tem vários versículos aqui para fazer reflexão. E cada um desses degraus, ó, são 10 anos. 10, 20, 30, 40, 50. Então aqui está representando a idade onde a gente, a idade média ali, já resolvemos tudo da vida. E depois aqui é só ladeira abaixo, né? Aí é 70, 60, 70, 80. E olha que interessante. Do 80 até o caixão, isso aqui, ó, símbolo do caixão da nossa vida, né? Indo embora e partindo. Tem um espaço. E quando as pessoas vivem acima de 80 anos, que a média no Brasil é até 80, né? Isso aqui é forte. Olha isso aqui. Aqui, ó, é o caminho nosso, que ele é sozinho. Nesse momento aqui, tá só a gente diante de Deus, com o trono lá em cima. Ó. Aqui os 12 anciãos, os 12 apóstolos que vão acompanhar o nosso julgamento. E aqui tem várias frases, várias placas aqui, né? Tragada foi a morte na vitória, todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E esse é o trono de Deus. Que forte, viu? Aqui, ó, tem dois símbolos, né? O início, o primeiro versículo e o último. O alfa, o início, o ômega, o fim. E o trono aqui de Deus, ele foi feito para que, se alguém sentar aqui, você não tem conforto. Você não consegue encostar lá e ficar com o pé no chão. Por quê? Porque só a Deus pertence o trono dele. E de cá, ó, cálice transbordando, o incenso e a árvore da vida. E a última reflexão, para fechar tudo que fica nesse lugar, é que daqui para lá é um mistério. Depois da vida, ninguém sabe para onde que vai. Só dá para ver essa vista daqui, que a gente vai saber. Esse lugar é incrível e muito grande. Agora vamos ver tudo de cima, bora subir o drone. Olha que incrível esse lugar. São 90 mil metros quadrados aí de área, mais de 30 monumentos relacionados aí, todos as passagens bíblicas e cada um com seu significado, cada um com a sua ligação. Esse lugar ele tem ligação desde o final dele até o início, desde o início até o final. A forma que ele foi construído foi muito inteligente. Por ser uma instituição filantrópica, tem dificuldades, né, de ter parcerias, aí, de ter apoio. Em conversa aqui com o Marcelo, que é o presidente da associação, dá para ver que eles têm muito carinho por esse lugar, então tem cuidado para não deixar o lugar virar, né, um ponto só turístico, mas sempre ter essa referência principal, que é tudo é relacionado com a Bíblia, com Jesus Cristo, com as passagens bíblicas, não a religião específica,
Então isso que é o bacana desse lugar. É realmente um lugar para as pessoas encontrarem aí com Deus, encontrarem com a Bíblia, encontrarem com a história que é relatada em muitos dos monumentos aí. Olha a visão daqui de cima. Você tem a visão toda aí do Monte das Oliveiras, do espaço inteiro. E para baixo, ó, tem a vista para a cidade inteira, Alpinópolis aí, e as montanhas de fundo. Olha que lugar bonito. Olha que interessante, né? O idealizador desse lugar era muito estudioso e ele construiu esse lugar e ele não chegou a conhecer Jerusalém. Ele não foi para lá. E tem gente que fala que aqui lembra a Jerusalém e o próprio idealizador não chegou a conhecer, mas deixou aí esse lugar para a gente poder ter uma noção de uma parte das histórias bíblicas que são fantásticas. E o lugar ele abre todos os dias de 8 às 17 e não tem custo para poder entrar e conhecer. Só que se quiser uma visita guiada tem que procurar o Marcelo, que é presidente da associação. E você já conhecia esse lugar, já veio aqui? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém, porque assim o trabalho vai crescer, eu vou conseguir ir para mais lugares assim, mostrando, trazendo mais conteúdos como esse. E se você conhece um lugar interessante que compensa ser mostrado, deixa aí nos comentários. Quem sabe esse lugar vira o próximo vídeo por aqui.